sabe dizer só de olhar se o produto é falso ou verdadeiro? Algumas imitações são grosseiras, mas outras confundem os consumidores. Roupas, acessórios, calçados, eletrônicos, brinquedos. O que cai no gosto do consumidor vira alvo dos falsificadores. E o prejuízo é grande, não apenas para quem fabrica os produtos, mas para todo o país, que perde na arrecadação de impostos e na geração de emprego e renda. O programa Artigo 5º de hoje vai falar sobre a falsificação de marcas e como isto é combatido. Vamos ver o que diz a Constituição Federal. A nossa Constituição determina que a lei deve assegurar aos autores de inventos industriais o privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros, visando o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Eu converso aqui no estúdio do Artigo 5º com o Procurador Federal André Luiz Santa Cruz Ramos, que é professor de Direito Empresarial e Econômico, e com o advogado Eduardo Licurgo Leite, especialista em direitos autorais. Obrigado por aceitarem o nosso convite. Eu que agradeço. Procurador, a gente sabe que algumas falsificações são bem grosseiras. Alguns copiam o nome, outros copiam o estilo. Como caracterizar o que é um produto falsificado? Normalmente a falsificação, como a gente chama, é a contrafação de marca, né? É você pegar um produto igual ao que uma empresa que tem uma marca registrada faz e colocar aquela marca dela e vender como se fosse dela, né? Sem que o produto tenha sido fabricado por aquela empresa. Mas existem uma série de outras formas também de falsificação, digamos assim. Doutor Licurgo, os autores de obras, detentores de marcas, têm seus direitos garantidos pela legislação conforme determina a nossa Constituição. O que diz essa lei e que tipo de ação pode ser feita contra quem não respeita isso? Bom, a gente tem a lei maior, a Constituição, que, como visto, preserva autores e titulares de marcas, né? No campo infraconstitucional, nós temos algumas normas, algumas leis, como a Lei de Marcas e Patentes, de um lado, e a Lei de Direitos Autorais de Software, do outro, as leis de direitos autorais e de software, porque, na verdade, o software está inserido dentro dos direitos da noção de obra intelectual, mas ele tem uma legislação própria. E elas visam proteger a criação, a inovação, a criatividade, como forma de estimular novas criações, a disseminação do conhecimento. Então, quando você rompe esse sistema, esse arcabouço, essa áurea de legalidade, imagina-se que você vai causar um prejuízo maior à sociedade, porque você vai desestimular aquele que gostaria de criar e teria o direito a criar, explorar a sua criação, a criar. Então, ele vai deixar de produzir. Esse é um ponto emblemático nessa equação. E quem desrespeita esses direitos autorais e direitos dos detentores de marcas está cometendo que crime? Contrafação, de uma forma geral. A violação de direitos autorais, o Código Penal tem uma tipificação muito ampla, que depois passou a ser pirataria também. No aspecto de marca, na legislação de marcas e patentes, você tem os crimes listados e lá eles são tipificados, então eles não estão no Código Penal. Copiar a marca de alguém, crimes de concorrência desleal. Concorrência desleal, enfim, e outros, desse crime de concorrência desleal que o André falou, é bem interessante, por exemplo, ali nessa lei de marcas e patentes está o fato de você contratar um funcionário do seu concorrente para obter dele informações desse concorrente, do produto que ele tinha. Então, a lei de marcas e patentes, nessa questão de tipificação, é muito mais ampla do que a lei autoral, que não fala nada. Deixa para o Código Penal, que é, vamos dizer, simplista na forma como ele trata o assunto. Pois é, e este é um crime que esconde vários outros, como trabalho escravo, por exemplo, além de colocar em risco a saúde dos consumidores, dependendo do produto falsificado. O que não falta são campanhas para tentar mostrar que o barato pode sair caro. Nós vamos conferir agora o vídeo feito pelo Escritório das Nações Unidas sobre drogas e crime. Pode mostrar aqui.
Doutor Licurgo, a gente sabe que muitas vezes as pessoas compram o produto e não têm noção do risco que elas podem estar correndo, e nem todos os produtos também oferecem risco. Mas aqueles que podem causar problemas, quais são os maiores? Os fármacos, aqueles farmacêuticos, medicamentos, de uma forma geral, cosméticos, esses são os mais arriscados. Por quê? Porque você lida com uma ingestão ou um contato, a utilização no seu próprio corpo. Então, qualquer desvio de fórmula ou qualquer erro ali de manuseio ou utilização de um produto químico na composição pode causar um dano à saúde do indivíduo. Não é à toa que esses produtos são regulados pela Anvisa. Você precisa de uma autorização para fabricá-los ou para importá-los e para comercializá-los. Procuradora, a campanha que a gente acabou de mostrar alerta para os crimes que podem estar escondidos aí por trás de uma falsificação. Quais são os mais comuns? Normalmente, a comercialização de cópias não autorizadas, ela está mais associada ao crime de sonegação fiscal, né? Porque normalmente essa atividade é feita por, digamos, comerciantes informais, que não são empresários, digamos, formalizados, né, como a gente diz. Então, não vai haver emissão de notas fiscais, não vai haver o recolhimento dos tributos. Normalmente é esse crime que, eventualmente, a comercialização de cópias não autorizadas vai estar ligada. Agora, é claro que quando a gente fala de comercialização de cópias não autorizadas, que se costuma chamar, usando a linguagem da indústria que combate essa prática de pirataria, a gente está falando de uma gama muito ampla. E é difícil você colocar todas as situações no mesmo pacote, né? Você tem, hoje no mundo digital, por exemplo, as próprias indústrias já estão percebendo que, na verdade, não é pirataria e nem é algo que se deve criminalizar, né? O mundo mudou, é um modelo de negócio novo que surgiu e aí nós vivemos a era do compartilhamento, nós vivemos a era da internet, da virtualidade. Não é criminalizando, principalmente criminalizando os consumidores, que você vai conseguir realizar o suposto objetivo dessas leis e difundir. Pelo contrário, essas leis muitas vezes têm sido usadas pelas indústrias que se favorecem delas, desses monopólios, desses privilégios intelectuais, como forma de controle e às vezes até como forma de censura. E nós recebemos alguns vídeos com dúvidas sobre este tema. Vamos conferir o primeiro deles. Olá, meu nome é David Rodrigues, moro em Lusiânia, Goiás. A minha dúvida é: comprei um produto em uma loja com todas as documentações, mas ele é falso. O que devo fazer? Doutor Licurgo, fica claro aí que ele foi lesado, né? O que ele pode fazer? Eu acho que produto falso numa loja, o mínimo pelo direito do consumidor é voltar àquela loja e exigir que o produto seja trocado ou que o dinheiro seja devolvido. Ele, pelo que ele narra, não tinha o menor conhecimento. Achava que estava comprando um produto verdadeiro e levou o gato pela lebre, né? Levou uma coisa falsa. Então ele volta e pede a devolução do dinheiro, a substituição, se for possível, enfim. Nesse caso, o Código de Defesa do Consumidor prevê que, acho que é artigo 18, parágrafo 6º, inciso 2º, que produto falsificado é considerado, nos termos da legislação consumerista, impróprio para uso ou consumo. Isso vai permitir que o consumidor possa, nos termos do parágrafo 1º desse mesmo artigo, ou peça a sua substituição por um original. Se a loja é uma loja que só vende falsificado, ele não vai encontrar o original lá. Ele tem o direito de pedir a restituição com ainda eventuais perdas e danos. E qual a responsabilidade de quem vende produtos falsificados? Esta é a dúvida de um telespectador. Pode mostrar aqui. Oi, meu nome é Vera, eu sou moradora de Guarulhos e eu gostaria de saber de que forma as lojas que vendem produtos falsificados podem ser punidas. Procurador, o que pode acontecer com a loja além de ter que devolver o produto caso ela venda como verdadeiro? É crime para quem vende e, portanto, os proprietários da loja vão responder pelo crime e, eventualmente, o estabelecimento pode sofrer outros tipos de sanções, como até mesmo o fechamento, encerramento das atividades, por estarem exercendo, nos termos da legislação penal, atividade ilegal. A lei autoral, se a violação for de direitos autorais,
lei de direitos autorais, ela prevê que você, até ter em depósito a obra contrafeita, você está sujeito à busca e apreensão com a destruição, não apenas dos exemplares apreendidos, contrafeitos apreendidos, mas também dos equipamentos utilizados para aquela contrafação. Então, o risco é grande. E no caso da internet, porque a gente sabe que tem muito produto aí sendo vendido pela internet. O que pode acontecer, doutor Licurgo? A internet é quase que um novo universo dentro do nosso pequeno mundo. Se a empresa estiver no Brasil, ela vai responder por todas essas violações e crimes dentro da legislação de marcas, do Código Penal, da legislação autoral. O problema é quando essa empresa está fora. Está fora e aí fica muito mais difícil você ir buscar essa reparação, porque a nossa legislação pode não ser aplicada. Óbvio, se uma venda foi feita no Brasil ou para um consumidor brasileiro, eu posso tentar aplicar a legislação brasileira. Mas o problema não vai ser aplicar a legislação brasileira, vai ser alcançar a empresa onde ela estiver. Às vezes, eu já vi casos de empresas no leste europeu e, às vezes, você vai buscar essa empresa, ela desaparece daqui e aparece em outro canto. Então, a dificuldade é você alcançar esse, vamos dizer assim, indivíduo que está praticando essa conduta e mais, se no país em que ele está hospedado ou em que ele se encontra, essa conduta é ilícita. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar. Agora nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje a gente fala sobre a falsificação de marcas que prejudica empresas e consumidores. Aqui no estúdio eu converso com o advogado Eduardo Licurgo Leite, especialista em direitos autorais, e com o procurador federal André Luiz Santa Cruz Ramos, que é professor de Direito Empresarial. E segundo a Associação Brasileira de Combate à Falsificação, em 2017, que é o último ano com dados já consolidados, o prejuízo foi de 145 bilhões de reais ao país, em perdas de arrecadação tributária e de faturamento de indústrias legalmente estabelecidas. E nós temos mais uma pergunta enviada para a nossa produção, que é justamente sobre isso. Pode mostrar aqui. Eu sou a Heloísa Bagatin Cardoso, de Curitiba, e eu queria saber como é que fica a relação dos impostos com os produtos falsificados. Procurador, produtos falsificados pagam algum tipo de imposto? Normalmente não, porque, como eu já havia antecipado, geralmente isso é feito no âmbito de uma economia muito informal, né? Agora, se caracteriza algum fato gerador de um tributo, e isso for eventualmente descoberto pelas autoridades fiscais, vai haver incidência da tributação. Mas é muito comum que esse comércio seja feito, digamos, pela economia informal e, portanto, normalmente não há incidência de tributos e é por isso, inclusive, que os preços acabam sendo mais em conta. E como é que o Estado age para poder coibir essa falsificação? O combate do Estado tem sido ainda pela criminalização, né? E seria muito mais eficiente se as indústrias que se sentem prejudicadas com essa nova realidade e o Estado percebessem que o mundo mudou e que buscassem novos modelos de negócio para se adequar a essa realidade com benefícios a todos, que é o que já vem sendo feito por algumas indústrias. A indústria da música já se reformulou. Hoje os artistas já não ganham mais dinheiro como ganhavam antes vendendo disco, ganham com shows. Então muitos desses mercados já perceberam que, especialmente esses mercados que foram muito afetados pela internet, já perceberam que o caminho da criminalização não é o caminho mais correto, e sim é a busca por novos modelos de negócio que sejam adaptáveis a esse novo mundo que a gente vive. Mas aí como é que ficam os direitos autorais, doutor Licurgo, dessa pessoa que está, de uma forma ou de outra, deixando de vender ali o produto dela? Eu acho que a gente está num mundo sem fronteiras. O mundo caminha a passos largos para você não ter as fronteiras tão físicas assim. Nos direitos autorais,
essas fronteiras já não existem. Porque eu posso disponibilizar um filme numa determinada plataforma e qualquer usuário da internet hoje acessá-lo. É uma obra que eu crie. Antigamente você tinha muito claro o autor, o editor, o distribuidor e o consumidor. Hoje isso misturou. O consumidor é autor, ao mesmo tempo ele publica, ele posta na internet. Quantos não são as pessoas que pegam o seu celular e saem tirando selfies ou fotos e postando na nuvem? E as pessoas enxergam isso de qualquer canto. Então, esse ponto para os direitos autorais, eu acho que para os direitos autorais, como as obras são intelectuais e imateriais por excelência, na sua grande maioria, você pode distribuí-las. Óbvio que você tem algumas obras que são muito peculiares. Um quadro você não vai conseguir distribuir ele na internet, porque ele é único. Então, agora, no caso difícil. das marcas, isso não traz um prejuízo também? Mesmo que divulgue a marca, não está acabando por prejudicar quem produz? Traz. Eu não vou negar que haja um prejuízo. Nas marcas você tem talvez essa fronteira física, você consiga limitar. O Estado hoje ele age com inteligência, né? Ele capacita hoje os agentes de fronteira, os agentes da Receita Federal são muito mais capacitados do que eles eram há 20 anos atrás para identificar produtos falsificados. E eles brecam no porto de entrada, porque na marca você tem que ter um produto físico. Você tem que ter a marca associada a um serviço ou a um produto. Então, a maior parte desses produtos eles são físicos, eles têm que entrar no território brasileiro pelas fronteiras. Então, você consegue fazer o controle de fronteiras ou fazer o controle nas localidades e buscar a falsificação onde ela está. Eu acho que cada aspecto da propriedade intelectual, e aqui os direitos de marca e patente ou os direitos autorais, eles vão ter nuances diferentes nesse universo. Acho que a indústria da moda tem muito a nos ensinar sobre isso. A indústria da moda é uma indústria que tem muito pouca proteção de direitos intelectuais, como patentes, direitos autorais, praticamente não. O único direito que realmente é forte é a proteção às marcas. E ela é uma indústria que convive muito bem com a imitação. Todo mundo se imita, todo mundo se copia. É a indústria mais criativa do mundo e uma das mais lucrativas do mundo. E o que é que eles aprenderam e o que é que eles têm a ensinar com essa cultura da cópia? Você tem que inovar o tempo inteiro e isso gera uma concorrência que reduz preços e faz com que o próprio mercado, os próprios criadores, eles comecem a desenvolver formas de não serem copiados. Então, por exemplo, você desenha um sapato que é feito, que o desenho dele é de uma forma que ele só se sustenta se for usado um material muito bom. Então, uma cópia que geralmente é feita com um material pior não vai conseguir fazer. Não vai emplacar, né? Exatamente. Eu acho que a indústria da moda tem alguns aspectos que ela nos ensina realmente, mas em outros ela é baseada num grau de proteção muito grande. Se a gente pegar a história, por exemplo, de tênis de corrida, a gente vai ver que os solados são diferentes e se vai buscando a proteção patentária para aqueles solados e os outros vão inventando, né, em cima e aquilo vai... Ela é muito dinâmica. Então, acho que essa característica da indústria da moda faz com que ela tenha uma inovação praticamente a cada 3, 4 meses, a cada estação, vamos dizer assim. O Tom Ford, que é um expoente do mundo da moda, recentemente ele estava dizendo perguntaram a ele como é que ele lidava com essa questão de ser muito copiado e tal, e ele falou, até em tom de brincadeira, ele falou, depois de muitas pesquisas, né, nós chegamos à conclusão de que o consumidor que compra um produto falsificado não é nosso consumidor. Bom, já que o senhor falou de consumidor, nós temos uma perguntinha aqui justamente sobre isso. Qual a responsabilidade dos consumidores? Vamos mostrar aqui. Eu sou Matheus Afonso de Brasília e gostaria de saber, caso eu seja flagrado comprando um produto falsificado ou pirata, eu posso ser preso? Procurador, pode ser preso? Quem vende, sim, porque o crime está lá previsto no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal, e hoje, inclusive, já há até uma jurisprudência para facilitar a prisão de quem vende, né, do STJ, no sentido de que você não precisa periciar todos os produtos que foram apreendidos, nem precisa
individualizar aqueles que tiveram os direitos autorais violados e tal. Mas quem compra é mais difícil. Poderia, em tese, caracterizar-se como crime de receptação, isso é artigo 180 do Código Penal. Mas, normalmente, quem compra está comprando lá um CD, está comprando alguma coisa pelo valor, pela insignificância, uma prisão é difícil de acontecer, na minha opinião. E o que você acha de pessoas que compram réplicas ou produtos falsificados? O que leva alguém a isso? Vamos conferir as opiniões. O poder aquisitivo das pessoas estão baixo, então, consequentemente, elas recorrem a comprar produtos falsificados e não preferem comprar em lojas. É errado, né? Mas as pessoas procuram esse meio por causa do preço mesmo, custo mesmo. Eu acho que não é uma prática muito bem vista, não deveria ser muito bem vista e que as pessoas deveriam ter um pouco mais de consciência, tanto na questão ambiental quanto na questão social, de que você está incentivando algo que não deveria estar realmente acontecendo. Porque as pessoas que compram réplicas, elas acabam prejudicando a si mesmas, porque não é nada útil à economia, nós deixamos de arrecadar e as pessoas deixam de ter serviços prestados pelo Estado. Os impostos são muito grandes e eles não voltam para a população. Talvez se a população tivesse de volta os impostos em saúde, em educação, em melhoria na qualidade de vida, ela teria mais tempo para se preocupar com esse tipo de coisa e não em comprar alimento, pagar aluguel. Doutor Licurgo, a gente viu aí as pessoas falando que acham que é errado, mas por outro lado a gente vê que muita gente continua comprando, porque senão não existiriam os produtos à venda. O que mais pesa? É o preço mesmo? Pesa o preço. Eu acho que num primeiro momento pesa o preço. Né? Esse consumidor médio, esse homem médio, fora dessas hipóteses muito pontuais. Talvez em medicamento? Não. Um dos outros campos em que a pirataria ocorre muito, pirataria de cigarros, principalmente com o descaminho, porque vem através de contrabando, nesse caso é o preço. Né? O cigarro tem um imposto elevadíssimo, e aí o preço dele é muito mais alto. Aqui o pirata, o falsificado, enfim, o não regulado, ele é muito mais barato. Agora, a procuradora, a gente mostrou uma campanha que existem várias campanhas sobre essa questão de não comprar produtos falsificados. O que pode ajudar a convencer as pessoas, já que essas campanhas parece que não estão surtindo tanto efeito? Não estão surtindo efeito porque ainda se tenta muito fazer isso por meio da criminalização. E criminalizar principalmente o consumidor é um erro. Em defesa desses consumidores que fazem isso, eu cito, por exemplo, o fato de que foi a pirataria, foi o comércio de cópias não autorizadas que fez o preço despencar em uma série de indústrias e fez surgirem vários novos modelos de negócio em várias indústrias. Eu acho que é uma concorrência, muitas vezes sadia, e que ajuda o mercado a mostrar preços elevados em determinados setores, que eram muito mais fruto de privilégios e monopólios intelectuais ultrapassados do que fruto de uma ilegalidade ou qualquer coisa parecida. Tem um risco aí. Tolerar demais a pirataria é arriscado. Você pode fazer desaparecer setores lícitos e que são importantes para a economia. Eu dou um exemplo antigo, mas é um exemplo que vale. Ali por volta da década de 80, o mercado de fitas cassetes. Ele foi dizimado pela pirataria. Então, esse tem um cuidado risco. Que você deve ter também. Eu não toleraria a pirataria com uma benevolência muito grande, mas eu acho que o combate a ela talvez não seja pela criminalização. Eu acho que ele parte de uma educação. A partir do momento que você começar a conscientizar as pessoas de que elas podem um dia vir a ser criadoras ou inventoras e terem os seus produtos ali sendo distribuídos, elas podem ser vítimas desse mal. Repressão e punição. Punição não necessariamente a punição criminal, mas a econômica talvez.
Bom, a gente teria muito mais a discutir, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Doutor Licurgo, procurador, muito obrigada pela presença de vocês aqui conosco. Eu que agradeço. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!